Descobri de certa forma porque é que no final de cada dia temos um volume, bastante elevado. Basicamente trata-se de, transações numa, exchange alternativa que se chama Dark Pool. Já vamos alongar esse tema. Isto basicamente surgiu, quando eu estava a preparar as coisas para domingo. Spoiler: domingo vamos ter várias ações que eu vou dar uma breve análise. Não vou fazer acompanhamento diário, só se indicarem para fazer, mas estava a preparar as coisas para domingo. Quando vi que tinha a linha Fibonacci, estava não aqui, mas neste máximo de 25 de janeiro, o que é errado. E é errado porquê? Porque o retracement vem desde aqui, pelo que quando coloquei o retracement no sítio certo, ou seja, no máximo de janeiro até ao mínimo que nós tivemos, eu notei uma coisa engraçada, que foi a linha dos 68, 61,8% bate certinho com o fecho de sexta-feira. E o volume de sexta-feira é um volume enorme, é um volume que não tem paralelo. Hum, Nós, quando foi o aumento de capital, o volume foi aqui de 7 milhões e depois foram acrescentando, certo? Não foi tudo de uma vez, foram sempre acrescentando, e, e foi a partir dessa altura que eu comecei a notar que realmente havia volumes elevados ao final do dia, que normalmente são 600 mil, 700 mil ações, e que podem fazer, como é óbvio, tender à ação. Talvez isso justifique porque é que uma ação fecha num determinado valor e depois abre no dia a seguir mais alta ou mais baixa, mas eu sempre disse que Fibonacci dá-nos linhas de suporte e de resistência extremamente úteis e importantes, que são usadas pelos algoritmos. Eu já falei anteriormente que a linha dos 50% é uma linha muito usada pelos algos para começarem a comprar, por exemplo. Ou seja, suponhamos que a ação, que não foi o que aconteceu aqui, mas que a ação vem aqui para a zona dos 50%, se tivermos um suporte e ela subir, no dia a seguir ou 2 dias depois ela volta a testar e sobe, isso é uma clara indicação que temos algoritmos a funcionar. Não foi o que aconteceu aqui, mas temos outras provas, têm acontecido aqui nesta zona, aqui foi perfeita. É algo que eu já sabia, eu já conhecia, como eu falei, o Dark Pool. Dark Pool é o quê? São basicamente, vocês podem fazer uma pesquisa e depois ver, mas basicamente são bolsas privadas, que não estão acessíveis ao público, não estão acessíveis a nós, como é óbvio. E basicamente elas existem para facilitar as grandes trocas. Ou seja, imaginemos que um fundo de pensões quer transacionar 1 milhão de ações da EDP Renováveis de uma vez, eles querem desfazer-se delas de uma vez, eles vão para essa bolsa privada e questionam outros fundos para saber quem é que está interessado em comprar 1 milhão de ações a um determinado preço, e se encontrar quem tenha algum interesse, efetuam a transação. Essa transação é comunicada, elas são comunicadas normalmente ao final do dia, com licença. E lá está, é tudo legal. Supostamente o objetivo é o quê? É reduzir a volatilidade. Porquê? Porque se um fundo quiser vender 1 milhão de ações num determinado dia, aquilo que ele vai fazer, ele vai para o mercado e vai começar a fazer o mercado cair. Porquê? Porque quer despachar um volume brutal, e se vocês verificarem, e sugiro que o façam, uh, ver qual é o volume transacionado a cada 5 minutos, por exemplo, eu creio que são 10 mil ações na EDP Renováveis, e ao final do dia temos aquele aumento de 600 mil no volume, uh,
Agora imaginem o que era eles fazerem a venda durante o dia, quer dizer, aquilo era uma sangria. E o problema das sangrias é o quê? É que se eu vir a ação a cair, eu vendo as minhas ações também. Então faz o efeito manada e as ações caíam bastante. Essa é a lógica digamos, positiva deste tipo digamos, de exchange privadas, mas também já se viu várias vezes que são usadas de forma não transparente para manipular o mercado. Mas o mercado em si é todo manipulado, afinal de contas, uh, temos algoritmos a fazer transações que seguem modelos matemáticos e no final isso acaba por nos ajudar, só é extremamente prejudicial quando existe uma manipulação clara para empurrar uma ação para baixo ou para cima e depois fazer um dumping, ou seja, um pump em que ela sobe, os investidores de retalho vão atrás e depois fazem um dump. Isso é que é o mais negativo. Tem situações, tem acontecido, mas lá está. O que é que aconteceu então na sexta-feira? Na sexta-feira nós tivemos aqui um volume de final de dia brutal. Aliás, eu vou meter aqui por hora, só para ficarmos com uma noção. Eu até vou meter 5 minutos, porque isto foi transacionado basicamente fora da hora de fecho. A de giro diz que foi às 16h40. É irrelevante, aquilo que é relevante é que foram 10 milhões de ações a juntar às 600 mil que são normais. Um, Porque é que isto é importante? Isto é importante porque o movimento foi feito pela EDP Renováveis e pela EDP. Ou seja, quando foram feitos o aumento de capital, eles fizeram uma operação que ela tem um nome de. Eu já não me recordo qual é o termo, nós vamos encontrar por aqui, de certeza que no artigo está escrito, mas basicamente no dia 2 de março eles decidiram que iam vender em privado a institucionais, dark pool, tal e qual, é exatamente a mesma coisa, em que eles chegam ao basicamente é essa a bolsa de transações privada e procuram quem quer investir a um determinado preço, que era os 5 € mais 12 premium, que dava 17, encontraram clientes, digamos assim, para ficarem com as ações e foram pedir para acelerar, o termo é booking qualquer coisa, accelerated booking, acho que é o termo da venda, mas basicamente pediram ações emprestadas aos bancos, deduzo eu que são ações que são dadas como garantias, um, e depois elas têm que ser devolvidas, ou seja, as novas ações subscritas pelo CBT Group, blá blá blá, e Morgan Stanley, um, foram emprestadas e que subsequentemente devolvem à EDP as novas ações, blá blá blá. Ou seja, basicamente aquilo que eles fizeram foi emprestar ações, 88 milhões de ações, e essas ações têm que ser devolvidas. Uh, a participação da EDP foi diluída, e, no entanto, a EDP Renováveis tem que emitir novas ações para que ela volte ao ponto inicial, ou seja, a EDP recebeu de volta as ações que foram emprestadas. Eu, por acaso, não sei se fala aqui quantas ações é que eles compraram. Não estou a ver aqui. Não estou a ver. Está aqui Accelerated Book Building, era o tal termo que eu andava à procura, mas as ações têm que ser devolvidas e estamos a falar de 10 milhões de ações em que entraram de uma vez. O que é que eu fiquei assim com o pé atrás? Porquê? Vejamos, o que é que aconteceu no dia em que foi anunciado que iam fazer a tal transação e no dia em que fizeram a transação foi a 2 de março, salvo erro, nós já vamos ver porque deu-se esta queda brutal, foi a 3 de março, a ação passou dos 18 e saltou diretamente para os 17, foi assim que ela começou de manhã,
foi logo de manhã, salvo seja, ela começou mais baixo. Foi logo nos 17, foi o preço, devia ter aberto a esta hora e não abriu, abriu mais baixo. Abriu sensivelmente, vamos ver aqui o Open, 16,92. Ora, isto já me diz duas coisas. Existem options para a e-pre-market para a EDP renováveis. Até hoje eu perguntei a imensas pessoas, ninguém é capaz de me dar sequer uma resposta. Tem que haver. Não há outra explicação. Depois, a descida daqui para aqui foi 1,70 €. Estamos a falar quase 10%, sensivelmente 10%. Por carga d'água que ela não subiu 10% também. Isso soa-me um pouco a manipulação, mas, enfim, as regras do jogo são desniveladas, nós já sabemos disso, por isso é que compra-se 1000 ações e as compram milhões de ações, mas está explicado porque este aumento, este volume enorme de ações, este pump poderá ser inside information, não me parece, porque o volume durante o dia não foi diferente. Vocês podem colocar mesmo, e podemos colocar aqui a 1 hora, e veem que o volume é praticamente sempre o mesmo, só ao final do dia é que muda, então não me parece que haja aqui, isto foi já final do dia, então não me parece que haja aqui inside information, apesar de termos aqui volumes elevados, mas por norma de manhã os volumes sacana. Eu pensava que os volumes que se mantinham estáveis, mas realmente triplicou. Sentia, aqui tem o dobro do volume. Enfim, tem que haver opções, tal e qual como eu tenho mostrado para a Apple, e que tem toda a sua influência. Se souberem como é que se pode ver isso, eu agradecia, seria uma adição espetacular para as análises, não como ciência exata, mas como indicador, e creio que consegui pelo menos dar a entender quando as pessoas falam de manipulação, ela sempre existiu, isso não, os mercados são assim, não há outra forma de explicar. Eu vi outra, que depois vocês vão ver se virem basicamente o vídeo de domingo, em que colocando num retracement que foi feito, creio que em novembro ou em outubro, colocando o retracement de Fibonacci, nós basicamente temos os níveis, eles batem todos certos. E isso demonstra, de certa forma, que quando se fala de transações de setores, claro que estão a jogar, e os bancos apresentaram, pelo menos os americanos que trabalham com mercados, apresentaram aumentos de faturação na ordem dos 50% no primeiro trimestre, e é fácil perceber porquê, não é? Principalmente nos Estados Unidos, o Robinhood fez toda a diferença. Mas é isto, espero que tenham achado o vídeo interessante. Eu já andava com. Eu sempre achei que isto do Dark Pool é uma informação interessante, não é que ela seja determinante, porque eu quando a recebo, quando vejo, já digamos que já a papa foi comida, então eu só vejo os restos, mas é algo que realmente, tal e qual como as opções, o pre-market ou o aftermarket, o aftermarket nunca tem a expressão, mas o pre-market tem, e digamos que só isso explica porque é que, e praticamente são todas as ações têm volumes anormais ao final do dia, tem a ver com estas transações que já foram efetuadas, mas que são registadas ao final do dia, e está explicado porque deste pump que houve aqui na EDP Renováveis. Esperemos que seja estável e que não se perca a movimentação, porque lá está, se quem comprou basicamente quem as emitiu foi a EDP Renováveis para depois devolver à EDP.
digamos que os institucionais, a EDP nunca vai largar a EDP Renováveis, então vamos ter uma concentração jeitosa de valores nesta ordem, porque depois eles também não são claros a dizer a quanto é que foram adquiridas, porque eles emitiram ações, mas emitiram a 17 € e isto não caiu para 17 €. Honestamente, é tudo pouco claro, mas eu espero ter-vos dado uma luz. Façam like, subscrevam e não se esqueçam, amanhã temos a preparação para a semana em que eu analiso vários índices, faço e vou fazer a análise de várias ações. O spoiler é que são todas, à exceção dos CTTs, são todas as que têm um market cap de 1 bilhão para cima, porque senão ia ter que ver, sei lá, ramadas e afins e isso não faz sentido. Até à próxima.